Oiê, hoje eu estou aqui no escritório para falar com vocês um pouquinho sobre arquitetura experiencial. Você já ouviu falar sobre arquitetura experiencial? Você sabe o que isso significa? Então, hoje eu vou te contar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque esse é realmente um dos assuntos que a gente mais gosta de fazer, de falar e de compartilhar. Nas nossas redes sociais, no site, no Instagram, vocês conhecem e veem muitos projetos por lá, e foi por onde eu realmente comecei. E lá, através das imagens e das fotos, fica muito claro, às vezes, eu perceber aquilo que realmente agrada algumas pessoas e aquilo que nem sempre agrada, né? E a arquitetura experiencial é justamente um projeto que é pensado de forma a ter como resultado a experiência da pessoa, que ela realmente consiga perceber, consiga viver e sentir, né, transformar aquilo que ela está vivendo ali em sentimentos. Por isso, hoje, toda a base do meu estudo e todos os meus projetos no escritório, 100% deles, independente se são residenciais, comerciais, interiores, reformas, casas que estão saindo do zero do papel, todas elas eu levo isso do contexto. Por quê? Porque essa é para mim a principal link da arquitetura, a relação do ser humano com o nosso projeto, né? E toda vez que você pensa nisso, para iniciar um projeto, e o mais engraçado é que isso é um assunto que não se fala nas universidades, ninguém fala disso de uma maneira muito clara nos livros, e quando a gente estuda lá em arquitetura, história da arte, projeto, dimensões espaciais, o mais próximo que a gente chega dessa informação é quando a gente estuda um pouquinho sobre ergonomia, que são, na verdade, as medidas básicas, padrão, principais, que até, na verdade, com o passar dos anos, isso tem mudado com uma frequência muito grande, porque a gente está falando de uma era digital, estamos em 2020 e essas parâmetros de referências, elas são muito mutáveis hoje, porque com a tecnologia muita coisa avança e muitas vezes você tem que repensar também os próprios ambientes em relação às proporções de quem está utilizando. A gente vive a experiência dos ambientes praticamente em todos os dia a dias, né? Nos nossos dias a dias, na nossa casa, quando a gente vai num hotel, quando a gente frequenta a casa de um amigo, ou quando você vai numa exposição, né? Numa casa-cor, num evento de decoração, de arte, e que aquilo te transforma num sentimento, né? Te remete a algum lugar, ou então aquilo que você fala, meu Deus, eu adoraria morar aqui, nossa, isso tem a minha cara, nossa, meu Deus, eu não gostei desse local, é muito frio, parece um hospital. Enfim, essas reações é que estão relacionadas diretamente com a arquitetura experiencial, e para que exista esta relação, né, do ser humano com o ambiente, existe, na verdade, ciências que estudam isso, e uma delas está relacionada realmente com uma vertente do conforto, que é um assunto que eu estudei no meu mestrado e que venho aplicando desde então, desde 2006, nos meus projetos. O primeiro tópico que eu queria falar para vocês em relação a isso é que essa experiência, a gente começa a sentir ela já no comecinho do projeto, já no comecinho do contato com o cliente. É nessa pesquisa inicial que você começa a entender em que mundo esse cliente vive, em que mundo ele está sonhando viver, ou quais são as expectativas que ele tem. Não é só um briefing de projeto, né? uma conversa que a gente faz inicialmente. Na fala desse cliente, você já consegue perceber muitas coisas relacionadas à arquitetura experiencial. Então, eu sempre digo, né, e gosto de compartilhar com outros profissionais também, ou profissionais mais novos, ou até mesmo com os estudantes de arquitetura, que esse primeiro contato com o cliente é super importante. Por quê? Porque ali você consegue buscar tanto as informações daquilo que ele realmente vem te dizer em relação ao projeto que ele deseja, como também quem ele é, como é a família dele, porque tudo isso vai ser base para o que você vai desenvolver. O segundo ponto importante é entender qual é o contexto, o que é o cliente, o que o cliente, na verdade, já vivenciou de experiências, né, num projeto. E aí você vai entender se ele já vai acabar dizendo quais são os materiais que ele mais gosta, quais são os ambientes que ele, né, tem como referência. Às vezes eles já trazem, né, alguma imagem, ou mesmo frequentaram algum lugar que foi projeto nosso, ou de algum colega, ou então ele teve uma experiência, mas ele não está te dizendo claramente, olha, isso é a experiência que eu quero viver. Ele está te dando referências e a gente, como profissional, precisa converter isso nesse assunto. Então, anotar sempre todas essas questões que eles colocam. Eu sempre falo também que ter referências visuais, né, de projetos ou de ambientes que eles também têm como parâmetro daquilo que realmente agrada ou não agrada, vai ajudar a gente poder projetar uma arquitetura experiencial para ele.
E o terceiro ponto é entender quais são as expectativas dele depois de tudo isso pronto, né? Se ele se imagina morar nesse local pelo resto da vida, se isso é transitório, se isso é passageiro, se isso é por um período, tudo isso vai influenciar, né, essa perspectiva do que o cliente tem em relação a partir do momento que ele vai começar a usufruir desse projeto, né, quando tudo isso já saiu do papel, foi para a obra e já ficou prontinho, tá pronto para ele mudar, né, para ele começar a viver essa experiência, também precisa fazer parte desse contato inicial para que a arquitetura experiencial realmente seja bem iniciada nesse projeto. Então, com essas 3 dicas assim iniciais, dá para começar a pensar numa arquitetura experiencial, que a gente vai conversar um pouquinho mais nos próximos vídeos. Se você gostou desse assunto, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e vem com a gente também, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo.